sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GRI Walks, quadro de entrevistas do GRI, que traz um pouco da caminhada de líderes de empresas que atuam no mercado imobiliário nacional. Hoje o nosso convidado é o Arthur Rosenblit, diretor de contas da WeWork. Arthur, muito obrigado por aceitar o convite do GRI. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Maravilha, Henrique. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui do GRI. Prazer é nosso. Bom, vamos lá. Você tem algumas experiências acadêmicas internacionais, dei uma olhada aí no seu LinkedIn, desde o ensino médio que foi cursado lá no Canadá, até algumas especializações que você realizou de forma online. Eu queria começar esse bate-papo entendendo qual foi a importância desse intercâmbio cultural para as funções que você desempenha hoje e também para o seu crescimento profissional. Por favor, Arthur. Maravilha, Henrique. Henrique, uma coisa que eu percebi muito cedo, né, como você falou aí, eu tive essa experiência de high school, né, eu fiz high school no Canadá, e eu lembro muito bem uma impressão que eu tive quando cheguei lá, depois de alguns meses, né? A primeira coisa que eu percebi é que eu tinha cultura, né? E aí você pergunta assim, como assim você tem cultura? Exatamente. Você só percebe a cultura que você tem, o mindset que você tem, os tipos de pensamento que você tem, quando você entra em contato com outra civilização, com outro povo, né? com outra organização social, né? E quando eu morei no Canadá, eu senti que minha cabeça abriu, né? Então eu passei a adquirir alguns pensamentos característicos. Eu era muito jovem, tinha 16 anos, né? Então passei a adquirir alguns pensamentos daquela região, né? Então acho muito importante, quando jovem, se as pessoas puderem fazer esse intercâmbio. O intercâmbio ele não é só uma experiência de como se virar sozinho, né? Que era também dos objetivos quando eu fui para lá, mas sim, como eu falei no início, de você abrir a sua mente para novas formas de pensar, né? Você abrir seus horizontes. Então, eu recomendo bastante, e foi muito importante para mim, até hoje no meu cargo, né, aqui na WeWork, para poder ver diferentes problemas de diferentes perspectivas. Você ganha aí, como eu digo, mais cardápio para a resolução dos problemas do dia a dia. Então, realmente, recomendo essa experiência aí do intercâmbio. Bacana. A sua carreira começou, de fato, na Anshan, Câmara Americana de Comércio, no ano de 2005. Queria entender quais foram os principais aprendizados desse período, já que foi a sua primeira experiência, de fato, no mercado de trabalho, e como esses aprendizados te ajudaram a chegar onde você está hoje aí na WeWork. Verdade, verdade. A Anshan, Henrique, era um dos programas de trainees mais concorridos, né, naquela época. E além de ser muito difícil de você conseguir ser aprovado uma vez dentro, era também muito competitivo. Lembrando que naquela época, né, estou falando aí de 2005, como você colocou bem, o próprio conceito de associação e de networking ainda estava engatinhando no Brasil, né? Então foi um grande desafio convencer naquela época os empresários dessa importância de se juntar para que todos trabalhem juntos, para que todos cresçam, né? Que é um trabalho muito bem feito também que a GRI faz hoje, né? Então, a resiliência, eu poderia dizer, respondendo a sua pergunta, foi o maior aprendizado, né? Porque a gente tinha que insistir num conceito, um conceito novo, um conceito ainda pouco explorado no Brasil e que já era muito forte nos Estados Unidos, onde a Câmara Americana foi fundada, né? Então, assim, eu diria que resiliência foi o maior aprendizado. Não baixar a cabeça com as frustrações de curto prazo, né? Com os não de curto prazo que a gente fala, né? O recebimento de negativas em diversas propostas, negociações, mas sempre ter visão de longo prazo para se atingir um objetivo. Então, esse foi um dos principais aprendizados aí da minha experiência na Câmara Americana. Legal, a gente vai falar de resiliência um pouco mais para frente, até na própria WeWork, mas antes de você chegar onde está agora, em que outras etapas profissionais você precisou ser resiliente? Como é que esse aprendizado valeu na prática para você, Arthur? Pois é, eu tive como você falou bem aí no meu LinkedIn, né, eu tive uma experiência de pura resiliência, quase combinando aqui, né? Que foi a fundação da minha startup em 2012, a Stocks, né? Você vai acompanhar aí também no meu histórico, que depois da Anshan, eu tive uma época aí na Odebrecht, que era o maior grupo do Nordeste. Eu sou pernambucano, vim de Recife, moro em São Paulo há quase 7 anos, mas sou pernambucano, de Recife. Então, naquela época, em 2012, eu dei aquele velho salto, né? Aquele velho pulo que
que alguns dos empreendedores falam, né, que fundar uma startup é pular de um avião sem paraquedas e tentar buscar um paraquedas no meio do caminho para que o pior não aconteça. Né? Então, o grande ponto aí da resiliência, que começa na Anshan, com certeza, ela se destaca na fundação como empreendedor da Stocks, que foi a minha startup junto com outros 2 fundadores e que a gente atuou aí entre 2012 e 2017. Bacana, a gente pode falar um pouquinho mais da Stocks também. Antes, como você mencionou, você teve uma passagem, foi até bastante duradoura, aí, 4 anos na Odebrecht, e você, na época, por causa da Copa do Mundo, né, a proximidade da Copa do Mundo, você atuou em projetos de grande porte, principalmente esses relacionados, então, à entrega da Copa do Mundo de 2014. Eu queria entender, nesse período, quais foram os maiores desafios e, principalmente, por que você optou por fazer esse shift, essa mudança de carreira, justamente antes de ocorrerem algumas dessas grandes entregas, né? A Arena, por exemplo, foi entregue meses antes do início da Copa. Então, você não cortou o laço. Você não cortou o laço da entrega. O que te fez mudar de áreas antes dessas entregas? Pois é. Na verdade, assim, eu era da área de investimentos da Odebrecht, né? Então, a gente tinha 2 grandes áreas. Tinha a área de investimento, que fazia todo o projeto de viabilidade, de valuation, de captação de recursos, e depois entrava a área de engenharia. Então, o nosso projeto começou em 2010, da Copa do Mundo, que foi um dos mais importantes, foram as arenas da Copa, né? A gente começou, para você ter ideia, a trabalhar em 2010 e eu fui ali até meados de 2012. Depois, de 2012 para 2014, já era equipe de engenharia, então eu não digo que eu saí antes de cortar o laço, né? Talvez eu saí antes de a obra estar pronta, né? Mas do nosso lado eu já tinha feito o trabalho de viabilidade, de estruturação do projeto, que era a minha área, que era a área de investimentos lá na Odebrecht. Lembrando que a Odebrecht, na minha época, era a empresa mais admirada do Nordeste, né? Ela tinha sido fundada por um pernambucano na Bahia, né? Então, era um grande orgulho fazer parte da empresa, né? E agora, eu sempre tive dentro de mim aquela vontade de empreender. Eu venho de família empreendedora. A minha família, meu avô, principalmente, ele foi um grande empreendedor de Recife, fundou a fábrica Rosenblit, que foi uma das maiores fábricas de discos de vinil daquela época, da década de 70 e 80 do Brasil. Então, eu tinha isso dentro de mim e eu queria inovar e empreender naquele momento. E é exatamente nesse momento, em 2012, que começava ali o movimento das startups, né? As primeiras aceleradoras, os primeiros fundos de venture capital, e foi por isso que eu optei em fazer esse shift, né? Em sair da Odebrecht e abrir a Stocks. Legal. A WeWork tem essa pegada de inovação que é muito característica das startups e é também uma marca da própria WeWork. E aí, em 2012, quando você então decidiu partir para esse novo mundo, esse universo, como você disse, pular do avião sem o paraquedas e procurar o paraquedas no ar ali na queda, fundando a Stocks, em que medida essa decisão te abriu portas para que você pudesse alcançar a posição que ocupa atualmente? E nesses quase 6 anos de experiência na Stocks, o que mais te encantou nesse mercado? Pois é, boa pergunta, Henrique. Foi fundamental, né? Como você falou, fiquei quase 6 anos aí entre co-founder, né, da Stocks e membro do conselho. Teve uma época que eu saí do dia a dia e fiquei no conselho, outro meu sócio tocava o dia a dia. E eu acredito que esse mix que eu tive aí, né, entre grandes empresas, né, como a Odebrecht, Câmara Americana, e o empreendedorismo, através da Stocks, me colocaram em uma posição privilegiada para ajudar o WeWork, que estava chegando, né? O WeWork estava chegando em 2017 no Brasil, e como toda boa startup, na época, nem todo mundo sabe, a WeWork tinha 7 anos de vida, muito jovem, né? A WeWork precisava dessa injeção, né, de criatividade para crescer no Brasil, né? Então, quando eu entrei, a gente tinha um prédio, que foi o primeiro prédio inaugurado na Avenida Paulista, o 1374, Brazilian Financial Center, e hoje temos mais de 30 unidades espalhadas em 4 estados do Brasil. Então, eu acredito que esse mix aí de experiência como executivo de grandes empresas e o empreendedorismo, né, fazer o mais com menos, inovar, tomar risco calculado, ser o bom ousado, né, tem a boa ousadia, ajudou bastante no meu bom desenvolvimento dentro da WeWork, e a WeWork também crescendo bastante nesses 4 anos aí que está no Brasil. Bacana. Sobre o mercado de startups, a questão de
de não se ter muito cronograma, de todo mundo fazer um pouco de tudo, de trazer muita Exato. tecnologia para dentro. Isso foi o que mais te encantou? Foi o risco? Foi o que te chamou a atenção nesse mercado e te fez ficar tanto tempo aí na Stocks, depois partir para a WeWork? Na verdade, eu acho que eu sempre tive uma característica muito de criação, né? De visão, de pensamento, de aquela pessoa que se energiza com a criação de um projeto na mente que depois passa para o papel, que depois passa para a realidade, né? Quando você trabalha em uma startup, seja a sua própria startup ou a startup WeWork da época, né? Que é uma startup que tem esse mix startup real estate, né? Que é a WeWork, você consegue colocar um pouco da sua alma e da sua visão no negócio, né? Nada contra, e acho fundamental as grandes empresas que já são estabelecidas e que, né, já sabem praticamente, já estão praticamente redondas, vamos dizer assim, no seu dia a dia da operação, mas você, quando participa de uma startup, como você falou, você consegue plantar sua semente ali no início, você consegue sentir o crescimento da empresa pelas suas poucas ações. Então, qualquer pouca ação que você fizer, qualquer ação e planejamento que você colocar em prática faz uma grande diferença na vida de uma startup. Então, essa junção de possibilidade de criação para colocar na prática e a maior responsabilidade, né? Você com muito pouca idade, você tem cargos que são de alta responsabilidade, né? Então, você consegue ter esse, vamos dizer, esse speed up, você consegue acelerar a sua progressão de carreira quando você é bem sucedido numa startup. Então, foi por isso que eu optei em entrar por esse mundo. E a WeWork, ela junta o mundo das startups com a solidez do mercado imobiliário, que é um mercado super tradicional e um dos maiores mercados do mundo, né? Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho mais da resiliência. Gostei desse termo no começo da entrevista e ele se Vamos. encaixa muito à pergunta que eu vou te fazer agora. Você chegou na WeWork em 2017. Naquela época, a companhia estava escalando rapidamente, se tornando cada vez mais conhecida, mais valorizada, e em boa parte pela vibe que oferecia, ser mais descolada, os escritórios menos formais, né, incentivando a, o relacionamento entre os colaboradores, uma coisa menos engessada. Só que daí, em 2019, teve um choque de realidade ali, uma perda expressiva de valuation da companhia, necessidade de mudanças internas. Então, já que você tocou na questão da resiliência, qual foi o impacto disso tudo que aconteceu há 2 anos no seu trabalho e o que vocês fizeram para superar essas turbulências e chegar onde estão hoje num cenário totalmente distinto? Realmente esse foi um tempo aí que ficou conhecido, né? Eu até brinco com os colegas aqui, eu via mais se falar da WeWork da imprensa do que muito de outros assuntos aí que são normalmente colocados, né? A nível global, assim, Henrique, os últimos anos eles foram de bastante mudança, né, para a empresa. Então, você teve nova liderança, novos planos de negócios, uma nova estratégia de crescimento, e no Brasil não foi diferente, né? Nós continuamos a crescer, abrir novas unidades, hoje totalizando aí 32 no país, e a nossa liderança global estabeleceu um plano estratégico de 5 anos, né, com foco em lucratividade e na permanência como líder em espaços de trabalho flexível, né? A gente já era muito forte em trabalhos flexíveis, né? E agora, com essa questão da pandemia, ainda mais fortemente. Então, aqui a gente segue concentrado na eficiência da operação, né, aumentando cada vez mais nosso NPS, que está em bom nível, né? E focado principalmente em oferecer aí espaços de trabalho que sejam mais customizados aos interesses e necessidades das empresas e das pessoas. Então, eu acho que o momento é um momento da WeWork aí pensando daqui para frente. Bacana. Com tudo que tem acontecido em razão da pandemia, eu acho que você até deu uma dica já nessa última resposta. Quais são os movimentos que vocês têm realizado ou têm planejado realizar para atender às demandas das empresas e dos colaboradores nesse novo contexto, dessa nova dinâmica de trabalho? Pois é. A gente, inclusive, Henrique, rodou uma pesquisa recente com executivos e funcionários dos Estados Unidos, e muito interessante o reflexo dessa pesquisa, né? Mais da metade, exatamente 53% dos colaboradores desejam trabalhar pelo menos 3 dias por semana
ou menos, né, no escritório. Então, apesar dessa pesquisa ser conduzida nos Estados Unidos, nós vemos um cenário muito parecido aqui no Brasil, né? 73% dos brasileiros não querem trabalhar integralmente em casa, segundo um estudo da Consumoteca, né? Empresas de todos os tamanhos e setores estão repensando, né, nessa forma de trabalhar e apostando no modelo híbrido, que é a nossa aposta também, essa tendência do anywhere office, né, de trabalhar de qualquer lugar, no modelo mais descentralizado, talvez com sede menor e com escritórios satélites mais espalhados, né? Eu acho que já é uma realidade, todo mundo deve ter em mente isso, e eu acredito que isso vai apoiar bastante os funcionários, né? No último ano, a gente tem, logicamente, visto que é possível trabalhar de casa, a gente não, em nenhuma forma, defende que o modelo home office ou anywhere office deva ser abandonado, o que a gente defende é um modelo híbrido, porque a gente vê que o escritório ainda é essencial, né? Ele garante aí troca entre as equipes, garante uma construção de identidade da empresa, dá um senso de comunidade. Com certeza isso leva, né, Henrique, a ter pessoas mais engajadas, comprometidas, eficientes. Então, o que eu acho que mudou nessa história toda aí da pandemia é que as empresas e os colaboradores passaram a buscar essa flexibilidade, passaram a buscar esse trabalho mais híbrido, né? E aí é onde a WeWork entra. Eu acho que é uma oportunidade única de mudar para melhor a forma como a gente trabalha, né? E recentemente, inclusive, lançamos um novo produto que reforça essa aposta no modelo flexível, que é o All Access, uma associação mensal que permite ao cliente ter acesso a todas as unidades da WeWork no mundo todo, sem necessariamente ter uma posição fixa de trabalho. Então, se você quiser ter o escritório, vamos continuar a oferecer, e se você quiser ter um espaço para, né, integração, onboarding, encontro entre reforço de cultura, encontro de treinamento, entre outros, você tem um produto como o All Access. Então, acho que nós estamos muito bem posicionados para esse finzinho de pandemia, que eu estou acompanhando os números, estão melhorando bastante. Nessa semana, inclusive, tivemos aí o menor número de casos e de mortes no Brasil por conta da coronavírus, então eu acho que estamos aí numa tendência positiva de voltar cada vez mais a se encontrar e voltar àquele velho e bom, né, o do novo normal, né, usar o que era bom do velho normal e introduzir alguma coisa nova do novo normal e fazer um modelo mais sustentável para o futuro. Perfeito, Arthur. A gente já está se encaminhando para a parte final aqui da entrevista. Eu queria entender, eu sei que é difícil fazer planos de tão longo prazo, mas considerando que você passou por grandes empresas já consolidadas, depois teve boas experiências no mundo das startups, hoje está numa empresa que é, como você mesmo pontuou, um pouco real estate, um pouco startup. Onde é que você se vê daqui a 10 anos? Você planeja continuar atuando com o mercado de tecnologia, com startups, com o mercado imobiliário? Qual deles te chama mais atenção? Enfim, quais são suas aspirações para a sua carreira no futuro? Boa pergunta, Henrique. Antes eu escutava a pergunta daqui a 5 anos, então você é ainda mais ousado, né? Porque você vai nos 10 anos, né? Então ainda melhor, que eu achei interessante. Olha, eu espero continuar atuando, né? Empresarialmente, eu espero continuar atuando nesse tripé, né, que funciona bastante. É o tripé tecnologia, startups e mercado imobiliário. Eu acho que o mercado imobiliário tem diversas boas soluções, né, para serem ainda introduzidas no mercado. A gente tem várias startups aí, além da WeWork, trazendo incríveis novidades, fazendo uma disrupção verdadeira e sustentável aí no nosso mercado. Então, eu espero continuar, lógico, crescendo, aprendendo cada vez mais, tendo maiores responsabilidades, mas eu continuaria nesse tripé aí, tecnologia, startup e mercado imobiliário. Agora, pensando também em 10 anos, se você for um pouquinho para o lado pessoal, eu gostaria de crescer a minha atuação na responsabilidade social, né? Principalmente em projetos para apoiar jovens que desejem entrar para o serviço público brasileiro, né? Eu muitas vezes acho que o Brasil vai muito bem no setor privado, mas peca aí na política e no setor público. Então, se eu puder participar, ajudar e apoiar jovens lideranças talentosas e colocá-los, né, em posição de influenciar e fazer um novo serviço público brasileiro, seja como político, seja como posições técnicas,
eu acredito que seria muito interessante. Eu acho que a gente precisa aí de gente boa e honesta para fazer o nosso país cada vez melhor e, quem sabe, um dia um país admirado, né? Que seria um grande sonho o Brasil ser um país referência no mundo. Então, eu acho que está em nossas mãos aí fazer o que eu falo, que é sair da indignação e entrar para a ação, né? Sair da reclamação e entrar para a ação. E quando o Brasil melhora, todos os negócios melhoram, todas as nossas famílias crescem. É aquela história, né? O mar sobe, todos que estão nele vão se beneficiar. Então, daqui a 10 anos eu também quero estar entrando mais nessa agenda cada vez mais. Já comecei agora, mas cada vez mais nessa responsabilidade social para fazer um país melhor aí para as próximas gerações. Perfeito, perfeito. Com todas as dificuldades, os reveses, a gente ainda é um país interessante para negócio, tem muita gente boa, muito dinheiro entrando, muito dinheiro sendo movimentado aqui dentro, mas parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa de mais ações como essa, de fato. Bom, eu queria, Arthur, já agradecer, mesmo antes de encerrar, pela sua disponibilidade. Acho que foi um bate-papo bem... Acho não, tenho certeza que foi um bate-papo bem descontraído, bem leve, e que conseguiu cumprir o seu objetivo, que é trazer um pouco da sua carreira, das suas experiências. Acho que tem bastante executivo aí do GRI que te conhece, talvez do GRI Escritórios ou de algum outro encontro virtual nesse momento de pandemia, mas que não sabe exatamente de onde veio o Arthur, quais foram as experiências que ele teve, por onde ele passou, quais são as suas visões, até do mercado. Então, valeu muito pelo papo. Queria também agradecer a todos que nos acompanham, a audiência do GRI, muito qualificada, muito seleta. E para você que está nos assistindo, se gostou dessa entrevista, não deixe de compartilhar com colegas do mercado. E também, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal do GRI no YouTube. Clica ali no sininho para ser notificado toda vez que tiver um conteúdo novo, uma entrevista como essa. E, finalmente, acompanhe o GRI em todas as redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos encontros. Agora, felizmente, no segundo semestre, já a retomada dos eventos presenciais e conteúdos como esse aqui também que a gente divulga diariamente nos nossos perfis, tá bom? Arthur, obrigado, valeu demais, a gente se fala numa próxima oportunidade. Um abraço. Muito obrigado, Henrique, muito obrigado, pessoal, ao time GRI. Vamos em frente, que a gente chega lá. Obrigadão, até mais.